Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aí às matérias, né, da segunda etapa, e nesse primeiro momento nós vamos falar, né, dos povos aí da Antiguidade Oriental, né? A gente já falou ali dos egípcios, já falamos ali, né, dos mesopotâmicos, né, dos diversos povos que habitaram a região da Mesopotâmia, e agora nós vamos falar dos hebreus, dos fenícios e dos persas. Mas, nesse primeiro momento, nós vamos ficar com os hebreus. E a gente vai ver que a história desse povo, dos hebreus, ela vai se misturar um pouco com a história dos egípcios e também com a história, né, dos povos da Mesopotâmia, tá? Como eu já tinha comentado com vocês na aula sobre, né, a Mesopotâmia, tá bom? De onde que nós temos as maiores informações, né, sobre esses povos aí, né, sobre os hebreus? É na Bíblia, tá? A Bíblia é a principal fonte, né, histórica sobre os hebreus, tá bom? Principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que, né, vai compor aí o Torá, que é o livro sagrado aí para os judeus, né, um dos seus livros sagrados, que é os cinco livros, é o Levítico, o Gênesis, o Êxodo, o Números e o Deuteronômios, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, né, desses povos, desse povo, né? Os hebreus, né, eles eram, né, uma tribo, né, espalhada ali por diversas tribos ali na região de Ur, ainda na Mesopotâmia, tá? Então eles surgem, né, ali na região da Mesopotâmia, tá? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? A sua organização era feita ali pelo um patriarca, que era a figura masculina mais velha ali na tribo, né? Conhecida ali por ancião, e esses patriarcas é que aplicavam as justiças, né, tomavam as decisões ali mais importantes dessa tribo, tá? Então eles ficavam se deslocando de lugar para lugar ali próximo, né, aos rios Tigre e Eufrates, né, próximo ali à cidade, né, de Ur, a região de Ur. Então eles eram nômades, tá? O patriarca, né, dos hebreus, aquele que vai dar início aí à história do povo hebreu, é o Abraão, que aposto que todos vocês, né, já tenham escutado falar, né, de Abraão, tá? Abraão, ele teria recebido um chamado de Deus, tá? E nesse chamado de Deus, ele seria um acordo, né? Seria feito um acordo ali com Deus, né? De que eles abandonassem, né, o culto aos vários deuses, né? Ou seja, a sua religião politeísta, e passassem a crer em apenas um Deus, tá? E a partir desse momento Deus iria guiar eles a uma terra prometida, a uma terra fértil, né, onde que eles pudessem se estabelecer. Então nós temos a passagem aqui, né, dos hebreus enquanto tribo, cultuando vários deuses, né, com religião politeísta, a promessa de uma terra prometida. Essa terra prometida seria Canaã, né, que ficava lá na região da Palestina, tá? E a partir disso daí eles passassem a ter aí a crença em um único Deus, né? Crer, né, em Javé, tá? Que é o nome, né, em Deus, né, nome de Deus, Javé, né? Javé é Deus. E assim o fizeram. Tá? Então começa a peregrinação ali, né, de Abraão juntamente com a sua tribo, né? Abraão era um patriarca, né, o chefe ali da tribo, e ele toma essa decisão de guiar o seu povo em direção à terra prometida, a Canaã, tá bom? Então Abraão ele acaba tendo, né, dois filhos, que é o Isaac e o Jacó. Jacó acaba assumindo, né, o nome de Israel, tá? Então, os descendentes aqui de Jacó vão ser conhecidos como israelitas, tá? Vão ser 12 filhos. Então, todos os descendentes ali, né, de Jacó vão ser chamados, né, de israelitas. Por isso que o nome de Israel, né, está muito vinculado aí à história, né, do povo hebreu, tá?
Então, lá por volta de 2000 anos antes de Cristo, eles conseguem, né, chegar à Terra Prometida e, né, fixam ali naquela região, né, se tornam um povo sedentário, tá, às margens do Rio Jordão. Então, aproveitando, né, as margens férteis ali do Rio Jordão, assim como funcionava com outros lugares, né, na antiguidade, como no Rio Tigre, no Rio Eufrates e no Rio Nilo, né, eles também aproveitaram aí as águas do Rio Jordão para, né, cultivar seu alimento, né, para a sua própria sobrevivência. Tá? Então, aqui nós temos nesse mapa uma trajetória, tá, do caminho, do percurso que Abraão e sua tribo teria seguido, tá, até em direção a Canaã. Abraão não chega a Canaã, né, isso fica a responsabilidade aí, né, dos seus filhos, né, seus descendentes. Tá? Mas ele é tido aí como aquele que vai, né, guiar o povo em direção à terra prometida. Então ele sai aqui de Ur, na região da Mesopotâmia, né, e segue esse caminho, né, até o rio aqui, né, Jordão, tá? Até a região aqui de Canaã. Aqui fica mais fácil para a gente observar, né, esse percurso, até porque esse é o percurso aqui da crescente fértil, que a gente viu lá na aula sobre Mesopotâmia. Né? A crescente fértil é aquela região que tem uma forma, né, de meia-lua, onde que é muito propício para a agricultura devido aos seus rios, né? O rio Tigre, Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo. Tá? Então eles saem de Ur até aqui a região da Palestina, tá? A terra prometida. Quando Abraão chega à Palestina, né, eles encontram os cananeus e os filisteus, né, com os quais eles tiveram que lutar ali para conquistar as terras ali da Palestina, né? Porque outros povos já estavam ali e eles se consideravam, né, donos, né, predestinados ali àquelas terras, porque foi o que Deus teria mostrado, né, para Abraão ali nas suas visões, né? Então, eles conseguem expulsar os cananeus, os filisteus, que inclusive são povos também de uma mesma origem, né, dos hebreus, que são povos de origem semita. Né? O que é um povo de origem semita? São aqueles povos que são descendentes de Sem, né? Um dos filhos de Noé. Tá? Então, são povos aí semitas. Os palestinos, né, vão se dedicar aí, né, ao pastoreio, principalmente, né, de ovelhas, vão cultivar trigo, cevada, oliveira, figueira, né, e favas de mel, que contribuem para a sua sedentarização. Né? Das ovelhas aqui, eles tiravam leite, né, para fazer queijo, para fazer iogurte, para fazer alguns outros alimentos ali, tirava a lã, né, para fazer peles, roupas, tá? Para se aquecer. Então, eles tinham ali uma comunidade bem estruturada, tá bom? Nesse primeiro momento, então, nós temos a fase, né, dos patriarcas, tá? Só que isso não durou muito tempo, porque uma longa seca, né, teria atingido essa região, tá, por volta de 1750 a.C., e isso teria feito com que os hebreus fossem, né, em direção ao Egito, né, devido ali às riquezas, né, das margens férteis do rio Nilo, e teriam, né, se abrigado naquela região. No momento em que eles chegam no Egito, o Egito estava sendo dominado pelos Ixos, tá? Um povo também de origem semita. Então, esse povo permite que os hebreus, né, se estabeleçam ali na região, tá? Inclusive até ocupando cargos, né, de prestígio ali na sociedade egípcia. Só que em determinado ponto ali da história, os egípcios, né, eles acabam expulsando os Ixos, assumindo o poder novamente, tá? E eles passam a escravizar os hebreus que estavam ali nas suas terras, né? Porque eles falaram, olha, vocês, né, estão aliados aí dos Ixos, né? Então vocês são nossos inimigos também. Então nós vamos, né, escravizar vocês. Isso é descrito, né, lá no livro, né, do Êxodo. Tá? Então foram cerca de 200 anos de escravidão,
né, que os hebreus sofreram, né, lá nas mãos dos egípcios, tá? Bom, então, devido a toda essa situação que eles passaram lá no Egito, né, por volta aí, né, do século 13 a.C., o Moisés, né, que seria um hebreu que teria sido criado, né, pelos egípcios, né, e descobre as suas origens, ele teria guiado o seu povo, né, em direção aí à Terra Prometida novamente, né, decidem retornar à Terra Prometida, tá, fugindo ali da escravidão do Egito. Então, esse trajeto, né, essa fuga do Moisés guiando os hebreus em direção à Terra Prometida, né, novamente, ela é descrita como o Êxodo, tá? Tá na Bíblia, essas passagens assim. Eu não adentro muito fundo, né, porque na Bíblia está mais detalhado. Às vezes vocês têm até um conhecimento maior, né, dos detalhes e que estão descritos ali na Bíblia, tá bom? Mas isso daqui, né, a parte que eu estou falando para vocês é uma parte resumida e uma parte, né, histórica, porque nem tudo que está na Bíblia ela pode ser considerada, né, verdadeira do ponto de vista histórico, porque não temos como comprovar, né, cientificamente, historicamente, tá? Mas não quer dizer que esteja errado também não, tá? Isso daí não é porque a gente não consegue comprovar que está errado não, tá? Então eles fogem do Egito, né? Efetuando aí uma longa viagem, seria mais ou menos 40 anos que teria durado essa viagem, tá? Até regressarem ali para a Terra Prometida. E essa viagem ficou conhecida então como Êxodo, tá? É aquela passagem onde que Moisés abre o Mar Vermelho, né, descrito na Bíblia. Mas para a história, a passagem, né, seria essa daqui, ó, contornando o Monte Sinai, tá? Que teria sido onde que Moisés recebeu, né, os 10 mandamentos de Deus, tá? E de volta aqui a Canaã, né, a terra prometida aqui na Palestina, tá bom? Ele não teria aberto o Mar Vermelho, né, para atravessar, não. Esse atravessar, né, seria porque ele cruzou, né, esse Mar Vermelho, né, pelo deserto aqui, tá bom? Aqui uma imagem, né, geográfica de satélite do Monte Sinai, tá? A região aqui onde que os hebreus, né, Moisés teria recebido aí os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos, né? Não sei se vocês sabem, os 10 mandamentos são esses daqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então vejam bem, muitos, né, se dizem aí católicos, né, professantes aí de alguma fé cristã, mas na hora que a gente pega para ver, né, a vida dessa pessoa, ela está muito afastada, né, desses 10 mandamentos aqui, né, que Deus teria ditado, né, para Moisés. E é esses 10 mandamentos que vai fundamentar, né, as leis básicas ali para o surgimento do judaísmo. Tá? O judaísmo, que é a primeira religião monoteísta que nós temos conhecimento aí da história. Por isso que esse povo ele é muito importante, né, para a gente estudar. E o judaísmo ele influenciou outras religiões. Então vocês podem falar assim, eu não sou judeu, né, não tenho nada a ver com essa religião. Não tem muito a ver se você, né, segue uma religião cristã, tá? Por quê? Da religião aqui, né, do judaísmo, criada pelos hebreus, né, vai influenciar o cristianismo, tá? A Igreja Católica, as igrejas evangélicas, enfim, o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo, e, né, o próprio judaísmo que existe ainda hoje, né, mas com algumas modificações, é claro, tá? Que também é uma religião, né, imensa. Então, tem muito a ver, né, a história dos hebreus com a história, né, de milhares e milhares de pessoas que professam
essas crenças aqui. Então, os hebreus eles passam a ser chamados ali de judeus, tá? A partir desse momento, né, que eles passam a se reconhecerem como né, tendo uma religião em comum. Bom, então, depois de muito tempo, né, depois de 40 anos aí atravessando o deserto, né, já ali com os 10 mandamentos, já com a religião fundada, eles chegam na região, né, da Terra Prometida e encontram ela ocupada novamente, né, ocupada ali pelos filisteus, principalmente. Né, o gigante Golias, descrito na Bíblia, é um filisteu. Tá? Então, lá na Palestina, eles têm que lutar para expulsar esses povos, né, e retomar a terra que era dita como sua. Tá? E nesse período, eles se dividiram ali em 12 tribos. Tá? Cada tribo era liderada por um juiz. Tá? Sansão foi um desses juízes, né? E tivemos outros juízes também. Tá? Cada tribo com um juiz. E para, né, conseguir combater esses outros povos que estavam ali, né, na região da Palestina, eles tiveram que se unir em torno de uma monarquia, né, de um rei. Então começa, né, o período da monarquia. Né? Então nós temos 3 fases de governo aí do povo hebreu. A primeira fase, a fase patriarcal, né, que é até o momento em que eles chegam em Canaã, né? A fase dos juízes, que é essas 12 tribos, né, lideradas aí cada uma por um juiz, e a fase, né, da monarquia, que é onde que um rei escolhido ali por esses juízes, né, pelas tribos, né, dos hebreus, vai governar ali um único reino, tá? Comandando ali todos os hebreus. E nós temos os 3 principais reis, tá? Desse momento aí, desse período. O primeiro é o Saul, tá? Depois que consegue ali, né, várias vitórias contra os filisteus. Depois nós vamos ter o Davi, tá? Sem esse D aqui, né, só Davi. E o último deles, né, o Salomão. Tá? Após a morte de Salomão, o reino ele vai se dividir, né, em 2. Então, esses daqui são os principais. Né? Então, Davi ele funda Jerusalém, do qual vai fazer capital e principal centro religioso. Por isso que a cidade de Jerusalém, né, hoje em dia, né, desde aquela época, né, mas hoje em dia ela é muito importante, né, porque ela é uma cidade considerada sagrada, né, por 3 religiões, né, diferentes, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Por isso que tem às vezes muitos conflitos envolvendo, né, o interesse, né, por essa cidade, e essa cidade ela não deveria pertencer a um único povo, né, deveria ser um território neutro, né, digamos assim, porque, né, representa importância aí para outras religiões, né, e não apenas uma. O Templo de Salomão, né, que também é conhecido como Templo de Jerusalém, pode aparecer dos 2 jeitos em textos, tá? É a mesma coisa, é o mesmo templo. Ele foi construído, então, é claro, pelo rei Salomão, tá? E é considerado aí um lugar sagrado para os hebreus. Esse templo ele foi destruído num primeiro momento quando os babilônicos, né, liderados ali por Nabucodonosor, destroem esse templo. Depois ele é reconstruído e depois ele é destruído novamente quando os romanos, né, acabam destruindo Jerusalém, tá? Sobrando apenas o muro, né, desse templo, que ainda hoje está de pé e ele é chamado de Muro das Lamentações, tá? Onde que milhares de pessoas vão fazer peregrinações, né, onde que vão lamentar a destruição desse templo. Tá? Em São Paulo, né, tem um Templo de Salomão, né, que o bispo de Macedo, acho que é isso mesmo, né? Ele da Universal mandou construir lá, né, um
templo enorme, né, gigante, para, né, homenagear esse templo de Salomão em Jerusalém, que existiu em Jerusalém. Então aqui nós temos o território, né, que pertenceu a esses três principais reis, tá? O Saul conseguiu conquistar, né, toda essa região aqui, né, onde está essa linha em rosa, tá? Já vem o Davi e consegue, né, ampliar esse território, e o Salomão, além do território de Davi, ele ainda abrange esse outro território aqui, tá? Então, o reinado de Salomão foi assim o mais extenso, o mais próspero deles, tá? Esse Davi aqui é aquele, né, que nas histórias aí teria derrotado, né, o gigante Golias. Já para a gente só dar um adendo aqui, o outro povo que nós vamos falar vai ser os fenícios, que também tem origem semita, né? E olha só, ele fica bem próximo, né, aos hebreus aqui, a região dos hebreus, tá? Bom, quando Salomão morre, o reino ele é dividido em dois, tá? A parte norte fica conhecida como Reino de Israel, com capital em Samaria, e a parte sul, o Reino de Judá, com capital em Jerusalém. Então, olha só, essa fragmentação desses dois reinos enfraqueceu, né, o povo hebreu e facilitou que outros povos, né, chegassem e conquistassem eles. Porque o que tinha mantido eles fortes, né, foi a monarquia, né, a liderança de um único rei ali comandando, né, todas as tribos hebraicas, tá? Todas as tribos ali dos hebreus. Então, quando eles, né, se dividem em dois reinos, eles acabam, né, enfraquecendo aí um pouco o seu poder, tá? Então, aqui, né, para ficar mais fácil de ver os dois reinos. Então, esses reinos, né, enfraquecidos por essa divisão são facilmente aí conquistados, né, pelos assírios, né, que vai conquistar a parte, né, norte ali, o reino de Israel, e os babilônicos que vão conquistar aí o reino, né, de Judá, tá? A parte sul. Tá? E depois eles ainda vão ser conquistados pelos gregos e pelos romanos. Tá? A história dos hebreus, né, durante muito tempo foi uma história assim, de fugas, né, e de dominação ali de outros povos, tá? Outros povos dominando eles, né? Então, inicia-se ali, né, depois da conquista romana, um movimento de dispersão pelo mundo, né, que é conhecido como a diáspora, né, diáspora judaica. Mas antes de eu falar disso daqui, né, deixa eu falar um pouquinho desses outros povos aqui. Os babilônicos, quando conquistam os hebreus, eles levam os hebreus, né, em direção ali à Babilônia como escravos. É o período que fica conhecido como cativeiro da Babilônia. Quem vai fazer isso vai ser o rei Nabucodonosor, que a gente falou dele um pouquinho, né, lá na parte, né, da Mesopotâmia. E foi, né, graças à mão de obra escrava dos hebreus que o Nabucodonosor conseguiu construir, né, aqueles templos, né, grandiosos, os zigurates, né, conhecido como Torre de Babel, os jardins suspensos da Babilônia, e por isso e por aí vai, né? Então, por muito tempo os hebreus ficaram escravos, né, como escravos nas mãos dos babilônicos, até que os persas, né, o outro povo que a gente vai ver, eles dominam, né, a Babilônia e permitem que os hebreus regressem para sua casa. Então é nesse momento que eles vão reconstruir o templo de Jerusalém que tinha sido destruído, tá? Aí vem os gregos, né, na liderança ali de Alexandre o Grande, né, no Império Macedônico, vai dominar essa região, tá? Então os hebreus vão ficar sobre o domínio dos macedônicos e depois os romanos, né? Na época de Jesus Cristo, quem estava dominando a região era quem? Eram os romanos, né? Pôncio Pilatos era um romano, né? Um governador ali, né, de Jerusalém, né, da Palestina. Então, os romanos enfrentavam muita resistência por parte dos hebreus, né? Tanto é que
Barrabás, né, era uma das lideranças dessa resistência, né, que lutava ali contra os romanos, tá? E numa das crises de resistência que teve, né, que os romanos enfrentaram ali, o imperador mandou uma tropa enorme ali destruir, né, Jerusalém. Então eles, né, matam muitos hebreus, né, aí muitos têm que fugir e o templo de Jerusalém é novamente destruído, né? Então essa divisão, essa saída dos hebreus, essa fuga dos hebreus pelo mundo ali nesse momento é conhecido como diáspora judaica. Tá? Então, a diáspora judaica é essa saída dos hebreus da Palestina para outras regiões do mundo. Então, eles ficam dispersos a partir desse momento, e isso fica, né, por quase 2000 anos, tá? Até 1948, quando é criado o Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, que vai possibilitar, né, os hebreus, né, de todo o mundo, quem quisesse, né, claro, retornar, né, para Israel, porque agora eles tinham uma terra, né, que poderia ser chamada ali de sua, né, o Estado de Israel. Porque durante todo esse período da destruição ali pelos romanos de Jerusalém até 1948, né, os hebreus ficaram vagando ali em outros territórios. E eles foram muito perseguidos, tá, nesses territórios onde que eles habitavam, na Europa, da Idade Média. Aí a maior perseguição assim, né, que a gente tem notícias é o chamado Holocausto, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, né, talvez você já tenha escutado falar desse nome, né, manda, né, perseguir, matar, né, colocar em campos de concentração para fazer trabalhos forçados, né, milhares e milhares de judeus, tá? É claro que tem outros povos ali envolvidos, mas o principal, né, foram os judeus, tá? Então, né, a partir disso daí, de 1948, eles conseguem, né, retornar para o Estado de Israel, né, tem esse lugar para se chamar de lar. Tá? O que manteve esse povo unido foi a sua religião, tá? Que mesmo todos separados, né, mantiveram a sua religião. Aí entra um outro problema, né, que eu só cito aqui, mas isso é algo mais para frente, algo mais complexo, tá? Que é quando eles retornam, né, quando a ONU cria o Estado de Israel, habitava ali na região, né, os palestinos, tá? Então a ONU ela cria o Estado de Israel para que os hebreus, né, os judeus voltassem para aquele território, mas expulsa daquela região as pessoas que já estavam morando lá, né, há muito tempo. Tá? Então cria-se um novo conflito entre os israelitas, né, do Estado de Israel, e entre os palestinos, né, que clamam, né, por um Estado palestino, tá? Um Estado também que agora, né, que eles possam, né, chamar de lá ali, que eles foram expulsos do seu lugar. Tá? Então, por isso que aquela região ali, né, tem muitos conflitos, não só entre israelitas e palestinos, mas como, né, com outras religiões ali também. Bom, o vídeo ele, né, eu acabei falando demais, misturando muitos os assuntos, mas vocês têm, né, o meu contato aí para estar tirando alguma dúvida, caso, né, vocês tenham ficado, tá? Lembrando que isso daqui é uma abordagem, né, mais geral, alguns pontos, né, podem não ter sido abordados ou não ter sido aprofundados, tá? Para a gente dar conta aqui, né, dessa história no menor tempo possível, para não ficar muito cansativo. Então, desejo vocês bons estudos. Vou deixar, né, umas atividades, né, para vocês estarem fazendo, fixando aí o conteúdo. Tá bom? Então, fiquem, né, com Deus aí. Um grande abraço.